E aqui na função da colisão, a gente vai escrever usuário. Ou então, vamos trocar de usuário para objeto, para a gente saber o objeto que tocou. E como que a gente vai identificar o objeto que tocou? Como, no caso, identificar a gente já identifica. Como que a gente vai identificar se o objeto que tocou é um jogador? Como que a gente faz isso? Bom, vamos criar uma função, uma variável para isso. Vou colocar o nome de humanoide. Ou então vamos colocar o nome de humano. Igual agora a função que a gente vai querer. A função que a gente quer é se o objeto que tocou. É que no caso o computador ele vai dar uma lista de todos os objetos que tocou ali naquele exato momento. A gente vai pegar todos esses objetos e passar por essa função. Objeto.parente, que a gente quer que volte 1, porque quando o player encostar, ele vai passar a função tipo ali. O pé encostou na colisão de fora. A gente vai pegar o parente, que é o nome do jogador. Lembra que tinha aparecido ali o nome? Então, a gente vai pegar o nome do jogador e, pegando o nome do jogador, a gente vai colocar 2 pontos e escrever find first child. Acha a primeira criança. E a criança que a gente vai querer achar é a criança humanoide. Humanoide todos os jogadores têm, porque é isso que vai entregar as características de velocidade, poder de pulo, quanto ele vai pular, quanto de vida o personagem vai ter. Vai entregar essas características. Agora que a gente tem isso, a gente vai colocar aqui dentro, no caso antes de jogo iniciado, outra condição. If humano ponto parente, porque esse humano foi primeiro para identificar se é um humanoide. Se o humanoide for realmente, no caso se ele conseguir achar o humanoide, ele vai ter essa função. Achando o humanoide, a gente vai pegar o nome de volta. Se o nome for igual o do jogador, o jogador aqui a gente não está pegando o nome em si. A gente só está pegando o dispositivo que clicou ali. E para achar realmente o nome da pessoa dentro do jogo, a gente vai colocar ponto character, que no caso é personagem em inglês. Dando Enter, vamos pegar nossa função anterior, colocar dentro ali do end. E assim nós temos nosso identificador. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Você pode testar aí, vai estar funcionando certinho, vai falar só uma vez e apenas um jogador vai estar podendo encostar. Uma coisa que é interessante do Roblox Studio é que você pode testar com mais de um jogador. Se você vir aqui em teste, na página teste, selecionar 2 jogadores e apertar em Start. Eu não vou fazer aqui, porque senão o programa de gravação que eu estou usando vai parar de gravar e não vai mostrar para vocês. E também que eu teria que ficar passando de um aplicativo para outro, porque ele vai abrir 2. No caso 3, um que vai ser o servidor e os outros 2 que vai ser o jogador. Mas você pode ir lá e testar. Agora a gente fez com que a colisão de fora entregasse a variável que o jogador perdeu. E agora a gente vai fazer com que a opção errada faça com que o jogador perca. Para isso, a gente vai identificar a opção errada. Agora sim, vamos vir aqui, local, vamos identificar opção master, criar uma variável para ele, esteira ponto opção master. Lembrando, está em colchete. Agora sim, vamos lá, local, opção errada e opção master ponto
errado. Vamos fazer a... Se você quiser, você pode criar para a opção certa, mas aqui eu não vou fazer porque a gente está mexendo ali primeiro com a opção errada. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lá. Opção errada, ponto, touch, connect. No caso, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos vir aqui, copiar e colar. Pronto. Só que antes a gente vai trocar isso daqui para a variável opção errada. Uma coisa que a gente pode fazer também é retirar esse humano, pois a gente não precisa identificar, mas se você quiser pode deixar. Eu vou deixar aqui no meu só para ter certeza. Você pode testar o jogo aqui, mostrar que está tudo funcionando. O esteiro está funcionando. Se eu cair aqui, perdeu, caiu. Se eu encostar aqui, você viu que ele deu erro aqui? Bom, esse erro é porque ele deve ter encostado, o jogador deve ter encostado em alguma parte que não está aqui, mas faz parte do personagem, mas não está colocado aqui. Aí o que eu estava falando é o seguinte, ele encostou aqui no pé, ele vai procurar o parente, no caso aqui, ele vai olhar, o parente é Kaique, que é o meu personagem, e ele vai procurar pela criança humanoide. Pronto, achou. É isso que o código fez. Não se preocupe, isso aqui é normal. Às vezes pode acontecer, mas se o jogo realmente não estiver funcionando, tente arrumar. Agora, o que a gente vai fazer? É apanhar as opções para ir andando, né? Não dá pra deixar ali. E vamos alterar essa aqui. Perdeu. Pois o personagem errou. Agora vamos fazer andar. Vamos dar um espaço aqui. E iniciar a função while. While é uma função em loop, onde você precisa colocar uma condição para ela funcionar. Que aqui a gente vai colocar se o jogo iniciado for verdadeiro, ou seja, true, faça, no caso do, faça isso. Um aviso muito importante, sempre que você for mexer com a função while, coloque a função wait, esperar. Isso aqui, essa função dá um tempo no seu código, independente de onde você colocar, quando chegar a vez de executar essa linha, ele vai esperar um determinado tempo. Se eu colocasse aqui o número 1, ele ia esperar 1 segundo. Essa função espera o tempo determinado aqui dentro em segundos, então é isso que você precisa saber. Agora que a gente colocou um tempo, lembrando, independente do tempo que for, coloque alguma coisa para desativar, porque senão ele vai tentar executar essa função que tiver ali dentro infinitas vezes em menos de 1 segundo. Ou seja, ele vai parar o seu PC, o seu computador de funcionar. E não queremos isso. Apesar do Roblox ter um sistema que impede de travar, é sempre bom de evitar de travar e quebrar o seu dispositivo. Vamos lá, escrevendo. A gente vai identificar aqui opções master ponto position, que é a posição. Agora igual, a gente vai usar a função vector3. Vector3, o que é isso? Bom, vindo aqui, vector3 ele é uma função para modificar ou pegar valores de 3 dígitos, ou seja, x, y e z. Quando a gente quiser mudar um valor que precisa de 3 dígitos, a gente usaria o vector 3. Só que não só ele, vector3.new. New para que a gente está querendo identificar um novo valor a tal objeto. Aqui, opções master, a gente vai colocar a mesma posição, porque a gente não quer mudar os outros.
E aqui está a mágica. A gente não vai colocar o Z como 50. Pois o que a gente quer mudar é no eixo Z. Então o Z a gente vai colocar opções master, que a gente vai pegar a posição, opções master, ponto, posição, novo argumento, Z. E nisso a gente vai diminuir em 1. Ou seja, ele vai pegar a posição Z e diminuir por 1. Vai pegar 50 menos 1, 49 menos 1, 48 menos 1 e assim por diante. Se você vir aqui e clicar, você vê que o objeto não vem para cima de você. Por que que ele não veio para cima? Bom, isso é bem fácil de responder. Talvez seja porque eu esqueci de identificar isso aqui como C-frame. A posição do C-frame, porque lembra que eu falei que você consegue apenas identificar os valores pelo C-frame? Bom, não funcionou de novo. Me dá um tempinho que eu vou ir ali ver o que eu fiz de errado e já volto.